Se Jesus falou que tudo que pedirmos em oração, invocando o seu nome, nos seria feito, por que algumas orações não são respondidas? Assista esse vídeo até o final e descubra, compreenda o porquê muitas das nossas orações não são respondidas. Olá, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para você que está chegando agora, eu sou a Aline e eu já te convido a se inscrever neste canal, deixe seu like se esse conteúdo é relevante para você e me ajude a divulgar a palavra de Deus compartilhando este vídeo. Algumas semanas atrás eu publiquei aqui no canal um vídeo onde eu tratei a diferença entre a petição, o clamor e a súplica. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. Para muitos crentes, é inadmissível que Deus não responda todas as orações. Muitos até acreditam que Deus é obrigado a qualquer custo de responder às nossas orações e até mesmo invocam textos bíblicos colocando Deus na obrigação de provar o seu poder. A verdade é que nem sempre Deus responde. E por quê? Porque há alguns impedimentos. Aí você me pergunta, mas Deus não é poderoso? Deus se torna impotente algumas vezes? A bem da verdade é que os impedimentos provêm de nós mesmos e não de Deus. Vamos analisar agora uma lista de 7 motivos que trazem impedimento para que as nossas orações não sejam respondidas. Número 1, a incredulidade. Deuteronômio capítulo 1, verso 45 nos diz: tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. O povo de Israel recebeu a promessa de conquistar a terra de Canaã. E quando os 12 espias, representando as 12 tribos de Israel, vão espiar a terra e analisar o território, eles percebem que os moradores de Canaã são mais fortes do que os israelitas. E eles ignoram a promessa de Deus e passam a duvidar da promessa do Senhor e até mesmo achar que eles jamais venceriam aquela disputa. E assim, eles murmurando, não creram na promessa da herança. Ao trazer a notícia para o povo, os 12 espias plantaram a semente da dúvida, da incredulidade no coração dos outros israelitas. Assim, quando Moisés os repreendeu, eles até mesmo quiseram voltar atrás e a suplicar ao Senhor, pedir perdão e voltar a crer no Senhor. Mas Deus fechou os ouvidos para não os ouvir. Sendo assim, com exceção de Josué e Calebe, aqueles que saíram lá do Egito, nenhum conquistou a terra prometida. Por quê? Por causa da incredulidade. No Novo Testamento, Jesus adverte com as 2 cidades incrédulas de Corazim e Betsaida. Quando o ser humano é incrédulo, ele está demonstrando descrença e desconfiança ao Todo-Poderoso. Para que as nossas orações sejam respondidas, nós precisamos demonstrar a nossa confiança inteiramente no Senhor. Segundo impedimento, o pecado. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O verso 1 nos mostra a onipotência e a grandeza de Deus. Já no verso 2 nos mostra que este mesmo Deus Todo-Poderoso fica distante, fica longe daquele que vive na prática do pecado. E a bem da verdade é que todos nós somos pecadores, mas há uma diferença daquele que vive na prática do pecado e aquele que já foi lavado, remido no sangue do Cordeiro. Aqueles que vivem na prática do pecado, eles não lutam contra a carne, não lutam contra a natureza pecaminosa e por isso têm as suas orações impedidas, pois os pecados são como uma barreira de separação entre o iníquo e o Senhor Deus. O homem precisa abandonar os seus pecados, reconhecer e confessá-los a Deus, para que assim alcance a misericórdia. Terceiro impedimento, a falta de compaixão. Provérbios capítulo 21, verso 13 diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Muitas pessoas ignoram a necessidade alheia, não estendem a mão, não se importam com a dor do outro. E o sábio Salomão nos mostra, através deste versículo, que Deus responsabiliza a cada um de nós socorrermos os necessitados. Deuteronômio, no capítulo 15, no verso 11, diz:
Pois nunca cessará o pobre no meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. E quando a pessoa não arca com a responsabilidade de cuidar dos necessitados, a oração desta pessoa é impedida. Quarto impedimento: a desonra ao cônjuge. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7 nos diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O casamento é uma instituição sagrada e todo aquele que desonra o seu cônjuge, as suas orações também não são respondidas. Quinto impedimento, a hipocrisia. Isaías, no capítulo 1, no verso 11 até o 15, diz assim: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto das vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Analisando o contexto da palavra do profeta Isaías, nós percebemos que Deus está irado com a hipocrisia do povo. O povo vivia na prática do pecado, na prática da idolatria. E quando se aproximava o tempo das festas religiosas, eles iriam lá oferecer os seus sacrifícios em rituais. Mas não havia um comprometimento em de fato agradar a Deus. Assim que se passavam a época, os tempos das festas religiosas, eles voltavam a viver a prática da idolatria. Ainda hoje a hipocrisia se faz presente. Há muitos religiosos que pregam bons costumes, mas são sepulcros caiados. É apenas uma bela aparência de santidade, mas por dentro está completamente corrompido. Há outros que fazem caridade, não por amor, mas para serem aplaudidos. Há também aqueles que, como Jesus disse, oram em voz alta, não em devoção, mas para se mostrar, para dizer que é mais santo do que o outro. E tudo isto para compensar a sua miséria espiritual. Mas para estes que vivem na hipocrisia, os ouvidos do Senhor estão fechados. Quanto mais eles oram, menos o Senhor os ouve. E como diz o Dr. Rodrigo Silva, Deus fica menos ofendido com a sinceridade de um ateu do que com a hipocrisia de um crente. O sexto impedimento são os motivos errados. Carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 2 e 3, nos diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Em muitos casos, as nossas orações não são respondidas porque elas mais parecem com uma lista de desejos do que com um diálogo. Você já imaginou se o seu filho só te chamasse para conversar quando ele quisesse um presente? É repugnante, não é mesmo? Mas é assim que muitas vezes o ser humano se aproxima de Deus. Como aquele Papai Noel que dá presente para todo mundo e que a gente faz a nossa listinha dos presentes que a gente deseja. Nem sempre Deus atende às nossas orações, porque muitas das vezes os nossos desejos não é a vontade de Deus. Aliás, Ele sabe o que é melhor para nós. Sempre quando Deus dizer não, pode ter certeza, é sempre um livramento. Saiba que todas as bênçãos que Deus te concede é para te edificar. Portanto, se algo que você deseja vai te deixar mais longe do Senhor, Deus nunca vai te conceder. Portanto,
a sua oração não será respondida. Se você for egoísta, se você for invejoso, se você pensar apenas no seu ego, Deus não vai te responder. E o sétimo impedimento é a falta de perseverança. Lucas, no capítulo 5, Jesus nos conta a parábola do juiz iníquo e de uma senhora viúva que todos os dias batia na porta daquele juiz pedindo que ele julgasse a causa dela. Mas ele não estava ligando, não estava se importando com a situação daquela viúva. Mas de tanto ela bater na sua porta, de perseverar insistindo, o juiz então julgou a causa dela. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas pela falta de perseverança. Tem coisas que a gente busca em um tempo e se cansa. E tudo aquilo que é importante para nós corremos atrás. Se algo é importante para você, não perca a perseverança. Insista. Lembre-se, não deixe a incredulidade entrar no seu coração. Não permita que a vida prática de pecado te afaste do Senhor. Não seja tão egocêntrico a ponto de você não olhar a necessidade alheia e de estender a mão para ajudar. Honre a sua família, não viva na hipocrisia. Seja você mesmo, ainda com os teus erros, com as tuas falhas, mas peça perdão ao Senhor e não viva de aparência. E quando você orar a Deus, que não seja uma lista de presentes que você deseja, mas que seja um momento de devoção ao Senhor, que seja um momento de comunhão a Deus. E Ele sim terá prazer de responder a sua petição. Ele terá prazer de responder a sua oração e tenho certeza, Ele vai te abençoar. E então, você gostou desse vídeo? Espero que sim. Então, se gostou, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas e se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.